Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo o futuro. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TV CIEE. Meu convidado hoje a pensar o Brasil é o jornalista, historiador e professor Heródoto Barbeiro. Heródoto, seja bem-vindo a Pensar o Brasil. Olá, Adalberto. Muito grato, muito obrigado. Uma honra estar aqui ao seu lado mais uma vez ao longo dessa nossa carreira que teve tantos encontros. Um prazer recebê-lo aqui. Aliás, eu preciso dizer que eu devo a Heródoto o convite para ser âncora da CBN, onde eu permaneci lá por muitos anos. Foi Heródoto que me convidou, diga-se passagem, num trânsito. Você se lembra disso, né, Heródoto? Você parelhou o carro comigo na 23 de maio, tinha um congestionamento danado, e falou assim, passa lá que a gente precisa conversar, e me trouxe de volta para a CBN, e depois fiquei lá durante tantos anos, e o professor era o gerente de jornalismo, e, digamos, o nosso mestre de todos os tempos lá na CBN. Heródoto, nós estamos vivendo um momento, obviamente, que chama atenção por todos os aspectos. Dia desses eu estava assistindo você na Record News, onde você tem uma coluna agora, e você fazia menção, respondendo à pergunta da colega âncora lá, sobre o peso das manifestações populares, ou seja, quando as pessoas vão às ruas, e nós temos alguns episódios na história, demoramos a voltar às ruas, mas nós temos feito isso com muita frequência. Sobre diferentes bandeiras, diferentes partidos, diferentes ideologias, as pessoas voltaram às ruas. E óbvio que, em algum momento, essas pessoas imaginam que, já que estamos às ruas, os poderes vão ter que dar respostas mais rápidas. Em algum momento vem uma frustração, porque as pessoas, sim, foram às ruas, mas a resposta dos poderes não é tão automática assim. O que a história nos conta? Isso realmente demora? As pessoas precisam entender que a democracia ela é lenta, apesar de ela ser ruidosa, as pessoas terem a liberdade de fazer manifestações, mas manifestação não significa uma transformação na vida do país automaticamente? Olha, Piotr, há muitos exemplos na história, não só na história do Brasil. Se você olhar um pouquinho para fora, a Revolução Francesa ela começa simbolicamente no dia 14 de julho, com a tomada da prisão lá do rei, a Bastilha. Ela foi derrubada no 14 de julho. Por quê? Porque as pessoas queriam a convocação de uma assembleia, chamada Assembleia dos Estados Gerais, que era uma assembleia que não estava sendo convocada há cento e tantos anos, porque o rei era absoluto, era Luís XVI, e ele não queria ninguém dando palpite no governo dele. Os caras derrubaram a Bastilha. Mas a convocação da Assembleia, chamada Estagiária, não foi feita no dia seguinte. Não teve repercussão imediata. Ela foi convocada, mas ela levou algum tempo, não é uma coisa tão imediata como a gente pode imaginar. Outro exemplo que você conhece muito bem é o movimento conhecido pelo nome de Diretas Já. Havia um forte movimento no nosso país pela volta da eleição direta para a presidência da República. Naquela época, o presidente era eleito indiretamente, como você sabe, pelo Colégio Eleitoral. O Colégio Eleitoral era a soma do Congresso Nacional mais delegados das Assembleias Legislativas Estaduais. Ou seja, era uma forma do governo colocar o seu sucessor lá e impedir que a oposição chegasse no poder. O movimento cresceu muito. Eu me lembro, por exemplo, que pelo menos o movimento começou em Minas Gerais, com o Tancredo Neves. Depois ele se expandiu para São Paulo com o apoio do Franco Montoro, a participação do meu professor na época, o professor Fernando Henrique Cardoso, fui aluno dele, e outros políticos, tipo Mário Covas e por aí afora. Bom, teve um grande comício na Praça da Sé, em São Paulo, e foi no dia do aniversário da cidade. Foi um comício gigantesco.
mas não foi o suficiente. Aí se marcou um outro comício para o Vale do Anhangabaú, que é muito maior, muito mais extenso do que a Praça da Sé, e uma coisa que chamava atenção, não era um movimento esparso, não era um pedaço da oposição. No palanque lá, estavam os maiores líderes nacionais da oposição naquele momento. Então, imagine, no palanque, o Ulisses Guimarães, que você gosta tanto, estava no palanque. Sim. O Montoro, o Covas, o Tancredo Neves, mas estava também Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Estava também Leonel Brizola, entre outros. Entre outros. E artistas com grande importância popular também, né? Sem dúvida. O apelo foi tão grande que pressupõe-se, eu não sei se é fato ou não, precisa ser constatado, mas foi o que se falou na época, que havia a possibilidade ali de ter 1 milhão de pessoas. E qual era a pauta? A pauta não era uma pauta esparsa, era uma pauta única. A pauta era o seguinte: o deputado pelo Estado do Mato Grosso, o Dante Oliveira, apresentou uma emenda constitucional em que acabava com a eleição indireta e voltava com a eleição direta para a presidente da República. Isso ia ser apreciado pelo Congresso Nacional. Bom, a pressão foi gigantesca a favor do Dante Oliveira, da emenda. Quando chegou na hora H, o que aconteceu? O Congresso votou contra a emenda Dante Oliveira, ela não passou, e por esse motivo, a eleição que ia suceder o presidente da época era o Figueiredo, que poderia ter sido direta, ela continuou sendo indireta. Mas ainda assim, já que a solução não veio imediatamente após essas duas grandes manifestações, se articulou uma chapa de oposição. Eu vou falar oposição entre aspas, porque o Tancredo realmente nunca foi grande oposição. E o vice do Tancredo era José Sarney, que até o dia anterior estava de braço dado com o governo. Então, sobrou para representar o outro lado, um personagem muito conhecido aqui em São Paulo, o Paulo Maluf, ex-governador, na época, acho que ele era deputado federal, por aí afora. E o Tancredo ganhou a eleição, como todo mundo sabe, não tomou posse porque ficou doente, e nós tivemos, então, o período do Sarney sendo eleito, primeiro civil, mas, em compensação, ele foi o primeiro presidente civil após o período militar. Então, essa mudança, que era almejada por tanta gente, por a oposição por inteiro, ela só acontece com a Constituição de 1988, quando aí sim voltamos novamente para a eleição direta a presidente. E não esqueça que a primeira eleição foi em 1990, depois daquela grande manifestação acontecida aqui no Anhangabaú. Foi a eleição do Collor, que, como todo mundo sabe, também não chegou ao final do mandato. Você fez menção a uma questão do tempo que chama atenção. Convenhamos que juntar 1 milhão de pessoas naquele momento em que a gente estava vindo da ditadura era mais difícil, embora, obviamente, você tinha uma sede por liberdade de expressão, mas você também tinha os receios da ditadura que estava no seu final. Você tinha uma situação diferente. Hoje, eu não tenho esses receios, embora se esteja discutindo novamente as liberdades constitucionais. A liberdade de expressão hoje está em voga novamente. Este momento, Heródoto, em que as pessoas voltaram às ruas, falta esse conhecimento da história, essa percepção, por vários aspectos. Primeiro, não adianta ir à rua hoje e imaginar que o Congresso vai votar amanhã. As coisas não funcionam assim, até porque quanto que das ruas representa realmente o desejo popular dentro da lógica da maioria que prevê a democracia. E segundo, as pessoas perderam a noção do valor da liberdade que custou tão caro a este país. Muita gente morreu, muita gente se machucou, foi ferida, muita gente sofreu para se ter liberdade, e hoje você tem até excesso de liberdade por um lado e muita gente tolhendo a liberdade por outro ponto de vista? Então, agora, seguindo aquela proposta que você fez na abertura, a gente precisa contextualizar. Piotr, em 1986 não tinha rede social. Uhum. Hoje tem rede social. Sim. Com a rede social, inclusive essa que nós estamos usando aqui, é uma rede social, não é verdade? Sim. O público em geral, primeiro, você não consegue mais segurar notícia, nem informação. Não consegue mais. Ela vaza. Mesmo nas ditaduras mundiais, até nas teocracias atuais do mundo, como o Irã, a notícia escapa. Escapou do Estado Islâmico. Com toda aquela violência dele, escapou a notícia lá de dentro. Como é que é? Então, veja o seguinte, com isso, os cidadãos, de uma maneira geral, eles estão mais perto do poder através das mídias sociais. Eu duvido que entre os 503 deputados e 81 senadores, todos não tenham as suas redes sociais. Todos.
Agora, quando você tem rede social, meu amigo, você vai ser bombardeado na rede social, para o bem e para o mal, e principalmente para a cobrança. Então, naquela época, não havia como chegar perto desse pessoal. Hoje, os meios de comunicação digitais, eles aproximaram as coisas de uma maneira inacreditável. Então, a pressão que se faz é muito grande. Agora, funciona ou não funciona? Vou dar um exemplo do que não funciona. Hoje, exatamente, faz 1.003 dias, porque eu conto todo dia, 1.003 dias, que dorme na gaveta da Câmara dos Deputados um projeto aprovado no Senado que acaba com o foro privilegiado. 1.003 dias. Agora você veja, eu tenho falado isso sempre lá no jornal à noite, eu sempre contei dos 1.000, 1.001, eu vou contando, para incentivar as pessoas a mandar um zap lá para o seu representante, dizer, escuta, eu não estou dizendo que o senhor tem que aprovar, eu estou dizendo que o senhor tem que votar. Agora, o senhor é livre para dizer sim ou para dizer não, e responder por isso. Mas você veja o seguinte, veja que há a pressão contrária também de tal ordem que mesmo com as redes sociais a gente quase não consegue avançar. Não, é incrível, né? Porque como que as redes sociais são automáticas em tudo. Você não consegue segurar a notícia e muito menos a repercussão. Sob qualquer ponto de vista, as pessoas não necessariamente se aprofundam em nada antes de opinarem. Eu, quando comecei a participar de debates, estou falando da minha adolescência, você tinha uma preocupação, o professor obrigava você a ler uma série de coisas antes de fazer aqueles debates em sala de aula que você conhece muito bem. Vamos discutir, por exemplo, a democracia grega. Qual era a lógica de democracia que os gregos tinham? Aí você tinha que estudar a democracia segundo os gregos e o que nós temos hoje. Então, você tinha um estudo. Hoje as pessoas opinam de uma forma dura, severa, quase terminativa, sem, no entanto, se informarem. Obviamente que há exceções, mas a gente vê isso com muita frequência. Eu me lembro que quando eu entrei na CBN, no final dos anos 90, eu fui âncora no começo dos anos 2000, tinha fax ainda no estúdio, Heródoto. Você imagina só, alguém te ouvia no carro, ou em qualquer aparelho de rádio, aí ele tinha que ir para um fax, escrever a mensagem e mandar o fax para você. Hoje, pensa bem, o sujeito ouve e te manda na hora, pelo zap, que ele discordou daquilo que você disse. Ele não teve tempo para pensar. Não estou dizendo que ele precisa de muito tempo, dependendo do assunto, mas que a resposta é automática. E aí eu vou num segundo ponto, porque isso me chama por demais atenção e quero, obviamente, te colocar na condição de um historiador brilhante, autor de vários livros, porque isso me chama a atenção, Heródoto, até por apreço à história. As pessoas estão usando algumas expressões, eu me pergunto se não é banalização de algumas expressões que a história conta o significado real e dá exemplos claros de pessoas que, por exemplo, foram fascistas, nazistas e genocidas. Hoje, basta uma altercação, basta que alguém, como é que a polícia chama isso? Uma desinteligência entre duas pessoas, e o outro vai lá e fala, seu fascista, seu nazista, genocida. Heródoto, é banalização dos termos? Estamos vivendo a época da banalização? Eu acho que essa banalização, como você está lembrando, ela realmente existe. Por que razão? Porque, ao invés de eu discordar de você, das suas ideias, eu tenho uma ideia, você tem outra, eu discordo de você, eu prefiro carimbar você com alguma coisa que a sociedade pode entender como uma coisa ruim. Então, em vez de eu discutir com você se a economia deve ser liberal, né, aberta, capitalismo, ou se ela deve ser socialismo, você vai e carimba a pessoa, você é pelo liberal, então você é fascista. E passa a te chamar de fascista nas redes sociais. E as pessoas não sabem o que é fascismo. A maior parte não sabe. Não sabe a origem. Não sabe o conteúdo programático do fascismo. Não sabe. Mas como aí passou a ser uma luta, quer dizer, debate não é luta, debate é troca de ideias. Aí, como passa a ser uma luta, vale dedo nos olhos, puxão de cabelo, né? Xingar a mãe e xingar o cara de fascista. Entende? Então, você vai dizer, bom, o cara é da extrema-direita, ele é nazista? Não, não é. Pode ser? Pode ser. Mas ele tem que ser julgado pelo conteúdo das ideias que ele defende, e não simplesmente por um jargão ou por um carimbo que você coloca em A, B, C, D, etc. E não é só na direita, você coloca isso também na esquerda. Na esquerda também se carimba muito também a esquerda. Agora, eu acho que isso é um desserviço, porque as pessoas não têm conhecimento histórico, não sabem o que significa. Chamar alguém de genocida é um negócio gravíssimo. Gravíssimo. Quando você fala em genocida, eu me lembro de dois
Eu me lembro, na direita, o Hitler, e na esquerda, o Stalin. Esses caras foram responsáveis pela morte premeditada de milhões de pessoas, milhões, tanto na antiga União Soviética quanto na Alemanha nazista. Agora, como também os partidos aqui políticos estavam atrelados ou à direita ou à esquerda, então o pessoal da esquerda não admitia que o Stalin era um genocida. O genocida era só o Hitler, e era mesmo. Mas o Stalin também era. Isso só se foi descobrir quando o Stalin morreu, e aí alguém levantou lá levantou lá a cortina de ferro, como essa expressão é do Churchill, levantou a cortina de ferro, olharam lá dentro, pô, mas esse cara matou 5 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas, e ninguém falou nada no mundo. Como é que é isso aí? Percebe? Heródoto, Então, eu acho que a gente precisa saber, sim, qual é a extensão das palavras. Porque você falou de genocida, um político genocida, um líder genocida, tem conteúdo programático para eliminar pessoas que pensam diferente. É uma lógica de governo aquilo. Sem dúvida. Eu preciso Sem de muita dúvida. coisa para classificar alguém uma de genocida. Aliás, ideologia. sim, claro, né? Aí eu vejo, por exemplo, volto ao nazismo. Eu sou fã de histórias da Segunda Guerra, muito em função por influência do meu pai, e eu adoro histórias da Segunda Guerra Mundial. Eu até digo, você é um historiador, pode até discordar, e por favor, fique à vontade, mas o mundo ainda vive a divisão feita do mundo pela Segunda Guerra. Eu tenho aí, digamos, a Era do Terror, depois do 11 de setembro, mas ainda eu tenho muito da Segunda Guerra. Basta ver quem manda no mundo, são os vencedores ainda da Segunda Guerra Mundial. E quando você vai estudar a Segunda Guerra Mundial, você começa a entender o nacionalsocialismo alemão, você vê o que é exatamente uma política genocida. E aí alguém cita genocida porque você tem um problema na política, ou visões diferentes sobre política de vacinação, como é o caso, por exemplo, quando se fala do atual presidente. Ou quando se fala de fascismo e nazismo, porque você discorda, como você fez menção, de mera lógica de escola econômica, o que é uma afronta ao pensamento, porque as escolas econômicas não classificam ninguém de fascista ou genocida ou nazista, simplesmente porque escolhe entre o liberalismo ou o meio termo entre eles ou o socialismo. É simples assim. Olha, esse exemplo que você está dando, tem um personagem na história do Brasil que ele já foi considerado fascista e depois ele foi considerado nacionalista, socialista nacionalista. O Getúlio Vargas. O Getúlio. Você pega o livro do Lira Neto, queria sugerir aos amigos que estão acompanhando, maravilhoso. É fantástico, eu tenho esse livro, é fantástico, concordo plenamente. Viu? O que acontece? A educação do Getúlio é fascista, sim. O governo do Getúlio é fascista, sim. O Estado Novo é fascista, sim. Por quê? Porque ele se inspirou na doutrina do fascismo italiano. Tem vários, não só na Itália, tem outros lugares. Mas ele se inspirou no fascismo do Mussolini. É um fato histórico. É um fato histórico, fato real. Agora, vamos pegar o Vargas depois, em 1951, ele é eleito presidente do Brasil. Aí o Vargas impunha a bandeira do anti-imperialismo. Vamos nacionalizar as riquezas nacionais e vamos criar as empresas estatais e, principalmente, vamos dizer assim, a matéria-prima mais estratégica do mundo na época, que é o petróleo, que veio com a fundação de uma empresa chamada Petrobras, que é voltado para a esquerda, para tirar as 7 irmãs daqui. Mas veja que coisa curiosa. Ele criou uma empresa chamada Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima. Espera um pouquinho. Sociedade Anônima? É. Mas a Petrobras é uma empresa estatal? Não. Não é. Mas todo mundo fala. Não é, eu já falei isso para meus colegas. Ela é uma empresa de capital misto. Tem dinheiro do Estado e tem ações da Petrobras. A turma compra as ações da Petrobras. Como é que pode ser estatal? Você vai dizer, não, mas o governo controla. Sim, porque ele tem a maioria das ações. Mas ela não é uma empresa estatal. Ela é uma empresa de capital misto. A Eletrobras, de capital misto. E o Getúlio já criou de propósito isso. É um fato histórico. Era uma tentativa de juntar o capital nacional com o capital estatal e formar uma empresa. Formaram. Petrobras tem importância extraordinária na nossa história, sem dúvida alguma. Mas aí a gente percebe o seguinte, aí começou a se distorcer, Petrobras é estatal, virou estatal. E nós, jornalistas, dizendo que ela é estatal. E repete-se isso a exaustão. Aliás, diga-se de passagem, só para aumentar um pouco mais o argumento da sua tese,
depois desse novo regramento ainda na gestão do Michel Temer, as estatais, e isso inclui, obviamente, a Petrobras, elas têm práticas de mercado que não basta o controlador tomar uma decisão, porque o mercado, se a lógica de atender os minoritários, os outros acionistas, não for atendida também, o majoritário não pode tomar essa decisão sozinho. O que aumentou ainda mais essa lógica que você está dizendo que ela não é exatamente uma estatal clássica, em que o governo faz o que quer, do jeito que quer, quando quer e se quiser, diga-se de passagem. Porque se o governo fizer o que quiser, hoje, cai o valor das ações do mercado. Você sabe disso melhor que eu. Automaticamente. Não demora mais que 5 minutos para isso acontecer na Bolsa. O que aconteceu recentemente quando trocaram o Bolsonaro trocou o presidente da Petrobras? Ele estava lá na Bolsa. E tem mais uma coisa, viu? Pode ser até no feriado brasileiro aqui, porque você tem ADRs da Petrobras negociadas da Bolsa de Nova York, e você já descobre o que vai acontecer com a ação quando reabrir o mercado aqui no feriado nacional, diga-se de passagem novamente. Exatamente. Então, essas contextualizações históricas, né, elas nos ajudam a entender melhor. Eu acho que nós, jornalistas, eu estou lendo um livro, vocês têm uma ideia, que é um livro que eu comprei há muito tempo e não li, chama-se A Revolução Industrial. Mas o que você está fazendo? Ler a Revolução Industrial? Você vai dar aula de Revolução Industrial? Não vou. Mas eu preciso ler, pô. Eu preciso continuar estudando história. História, você não para você não aprende, você tem que estar constantemente. Citei aí o Lira Neto, que é excelente, do Vargas. Aliás, ele tem também um livro sobre o Castelo Branco, que vale a pena ler, do Lira Neto. Eu peguei, por exemplo, os livros agora, o último, eu li o 1808, li o 1822, estou lendo o primeiro volume, já li o primeiro volume do Escravidão, do nosso colega, que trabalhava Laurentino Gomes. Laurentino Gomes. É uma maravilha. Muita coisa que tem ali, eu sabia, eu já estudei, mas tem muita coisa que eu não sabia. E a maneira pela qual aquilo está contado é uma coisa extraordinária. Eu estou aprendendo de novo com o Laurentino. Mas o Laurentino era professor de história. Não me importa. Ele sabe e eu não sei. Eu tenho que aprender com ele. Heródoto, eu vou ter que falar de educação, então, agora. Porque você colocou num ponto. Você é um historiador com vários livros publicados, de longa experiência em sala de aula e na mídia do dia a dia. Heródoto, todo mundo sabe, tem uma carreira brilhante como jornalista e, sobretudo, na CBN. Ele fez a CBN, por exemplo, e vale dizer isso, eu sei porque eu vivenciei isso lá. A rádio de notícia era sempre uma rádio na sintonia AM, que hoje já é uma discussão quase meio esquecida, mas, enfim, ficava no AM. E o Heródoto falou, vamos levar isso para o FM, onde normalmente você tinha música de rádio de entretenimento, emissora de música, enfim, essas coisas todas. E foi um sucesso, e foi o Heródoto que colocou a primeira câmera, inclusive, uma câmera na internet para você transmitir o que estava acontecendo no estúdio. Mas você fez menção aqui, eu estou estudando ainda, eu estou lendo ainda, eu estou aprendendo ainda, e não necessariamente precisa ser de um outro historiador, você citou o caso do Laurentino, que é um jornalista, e a gente está falando de que as pessoas rotulando sem conhecer os termos e isso para nisso tudo. Por que a gente está com esse desapreço pela história? É uma obra de uma educação ruim no país, e eu não estou citando só a educação pública, não, porque nós estamos falando de quase que uma epidemia de má informação, então isso está falando da educação como um todo, e não necessariamente só do Brasil também, porque eu leio redes sociais americanas, eu vejo coisas ali que são um absurdo. São uma afronta ao conhecimento mínimo de história, mas, enfim, é um desapreço pela educação, é uma pressa em opinar, em protagonizar uma opinião antes de saber exatamente o que ocorreu. Por que nós estamos nesse movimento social que aumenta a atenção e deixa a atenção sempre no mais alto nível, o que impede um debate produtivo, um debate que qualifica a informação? Olha, Piotr, eu creio que é uma simbiose de tudo isso que você acabou de falar. Ou seja, nós estamos vindo lá de baixo com a educação extremamente frágil, fraquíssima. Aí o pessoal entra na faculdade com educação fraquíssima. Não leem. Não leem. Outro dia, eu fui mediar uma conversa entre procuradores do Ministério Público de São Paulo. E, no fim das contas, lá, eu até disse a eles o seguinte, faça a seguinte experiência. Vai numa redação e pergunta o que é o Ministério Público. Eu creio que a maioria vai achar que o Ministério Público faz parte da Justiça, faz parte do Poder Judiciário, e não faz. Se eu sou jornalista, eu não sei que o Ministério Público não faz parte, é uma criação recente, independente, por aí você tem uma ideia. Pergunta o que o pessoal está lendo.
pergunta o que é que você está lendo. Então, quer dizer, a gente veio lá de baixo, desacostumou a ler, né? Nós estamos também muito influenciados pelas mídias sociais. Eu vejo figurinha, eu vejo documentário, ótimo, tudo bem, nada contra, muito bom, maravilhoso. Agora, pô, um livro pode estar tanto no papel e tinta, como ele pode estar também no Kindle, como ele pode estar nesse computador. Eu mesmo tive uma experiência recentemente que eu nunca tive na minha vida. A editora Almedina republicou um livro meu chamado Falar para Liderar. Aí veio a seguinte proposta: nós queremos um audiolivro. Você gravaria o seu próprio livro? Eu falei, meu Deus, eu gravar meu próprio livro? Fui gravar. Sabe quantas horas eu levei para gravar o tal do livro? 5 horas. Porque eu não tenho treino de ler o teleprompter. Eu sempre trabalhei muito com improviso. E quando você tem que ler, meu amigo, não é fácil. Eu errei muito. E o pessoal me corrigindo. E aí foi para a editora mandou de volta e tinha outro monte de dinheiro que eu tive que corrigir. Então, para mim, foi uma experiência nova, veja bem, de fazer um audiolivro de minha autoria. Claro que era mais fácil, posso dar a entonação que eu quero, porque foi eu que escrevi. Mas eles me falavam, olha, as pessoas não têm condição de parar para ler, elas botam o audiolivro lá, faz outra coisa e ouve o audiolivro. Que é uma forma de um rádio gravado, certo? É uma forma de um rádio gravado. Né? Então, eu tive essa experiência. E até falei para eles, se vocês quiserem que eu grave outro, vocês me avisam aí, porque eu vou me preparar. Porque não é chegar lá, não, viu, meu amigo, e ler, porque não é fácil. Eu não sabia que o papel de locutor era tão difícil. Aprendi recentemente. Heródoto, me permita contar uma experiência, já que você citou esse caso com representantes do Ministério Público, aqui de São Paulo. O tempo em que a gente está recebendo a informação, óbvio que eu tenho uma decisão pessoal da pessoa parar e falar, não, eu preciso me informar antes de escrever sobre alguma coisa. Isso é uma decisão pessoal. Tudo bem que está muito fácil hoje dar uma opinião. Você vai lá, escreve na sua rede social e isso pode atingir 2 ou 3 pessoas ou pode atingir 2, 3 milhões de pessoas. O acesso hoje é gigantesco. Mas nós estamos vivendo uma era de tanta informação que as pessoas não estão conseguindo concatenar. Esses dias, fazendo uma conversa com estudantes de jornalismo, a convite do professor, foi bem no meio da pandemia, o ano passado. E eu disse a eles assim, olha, quando eu tinha 16 anos, eu morava lá no interior, eu descia da minha casa 3 quarteirões. Aí eu cruzava a linha do trem, chegava, e tudo isso eu já tinha tomado sol, eu tinha encontrado com pessoas no caminho, batido um papo, aí chegava, encontrava lá o dono da banca. Aí eu pegava e comprava o Estadão ou a Folha na época. Aí tinha, por exemplo, uma tragédia que tinha acontecido, o início de uma guerra, alguma coisa assim. Aquilo, claro, causa impacto. Eu olhava lá, já lia um pouco do jornal ali, conversava, daí colocava o jornal debaixo do braço, tomava sol de novo, via paisagens bacanas, cidade do interior, cruzava com pessoas, chegava em casa, encontrava minha mãe, meu pai, batia um papo. Ou seja, hoje o sujeito, eu tinha um tempo para processar a informação. Estou falando agora do aspecto orgânico, né, mental. Era assim que as coisas funcionavam, porque não tinha outro jeito também. Você tinha telejornal 1 vez por dia, 2 vezes, 3 vezes por dia, olhe lá. Você ouvia o seu programa de rádio, mas depois você tinha que parar, trabalhar, enfim, você sabe disso. Você dizia na CBN, inclusive, que tinha que repetir várias vezes a informação, porque nós tínhamos o que se chama hoje em dia de audiência rotativa, né? Não é porque você falou às 7 que você não pode falar mais às 9, é outro público. Bom, enfim. E esses jovens hoje, eles acordam, eles ligam o celular e está lá o mundo na frente deles. Eu fico imaginando que psicologicamente isso também afeta. E aí não sei se a pessoa fica desejosa de se manifestar logo, as informações, claro, não chegam inteiras, não tem tempo de processamento. A gente está conseguindo lidar com esse tanto de informação tão rápida e em quantidade tão gigante que está chegando hoje, justamente pelo avanço tecnológico? Esse é um problema, Heródoto? Eu acho, Piotr, o seguinte, que a gente está aprendendo a fazer isso. Pelo seguinte, porque para eu receber uma informação, a gente recebe uma informação no Zap Zap. Muitas vezes uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, o cara contou que apareceu um vulcão lá no meio de São Paulo, bababá, e as lavas estão corroendo a cidade. Eu já saio dali e passo para todo o meu pessoal do meu Zap, olha, tem um vulcão e tal. Ou seja, eu preciso separar entre os que têm credibilidade e os que não têm. Sim. Se o cara quiser colocar a história do vulcão, é o problema dele, pode colocar. Agora, eu não posso replicar a história dele sem fazer aquela pergunta clássica que você sabe, fundamental, né?
que é: será que isso é verdade? Sim. Certo ou não? Outra coisa, está lá milhares de pontos na internet. É site, é blog, é Instagram, milhares, milhões. Eu olho aquilo tudo e digo, deixa eu ver, por onde é que eu vou escolher aqui para me informar? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que olhar é o chapéu. O chapéu é o seguinte: qual é a marca que está em cima desse site aí? A marca é BBC. Você acredita? Ah, eu acredito. Não, mas do lado tem o seu João das Couve. Eu sou do João das Couve, eu nem vou ler. Não conheço o seu João das Couve. Mas a BBC eu sei que só publica se realmente ela constatar que é verdade. Estou citando a BBC, mas pode ser qualquer outro de credibilidade. Então, no meio desse cipoal, cabe a nós descobrir o seguinte: quais são as marcas que têm credibilidade. Eu não estou falando que ela não tem a sua linha editorial. Tem, sem problema nenhum, só não pode esconder de mim. Não é que ela não tenha lá os seus comentaristas a favor ou contra. Tudo bem, só não pode esconder de mim. Com isso, ela ganha minha credibilidade. Eu olho a marca e eu acredito naquilo que está sendo dito lá. Agora, nesse cipoal da pessoa acordar e o meu colega me manda uma coisa que eu não sei se é verdade ou não, e eu propago. Eu vou mandando em frente, sem fazer aquela pergunta: pô, será que é verdade? Olha, eu tenho encontrado isso no cotidiano, no dia a dia com as pessoas. Você também deve ter acontecido isso com você. E eu falo: peraí, onde é que você viu isso? Não, peraí, vamos abrir lá e vamos olhar. Ou vamos ler. Outra coisa, o pessoal não lê até o fim, rapaz. Vou contar Esse é outro problema. Eu vou contar rápido. Eu escrevo uma coluninha chamada Parece, mas não é. O que eu faço? Eu pego um fato contemporâneo e vou na história procurar alguma coisa semelhante. E vou comentando como se fosse de hoje. E lá embaixo eu conto quem é o cara. Rapaz, o que eu apanho? Eu apanho. Por quê? Porque o cara não lê até o fim. Entendeu, não? Eu estou falando do Jânio Quadros. Não estou falando do presidente. Lá embaixo eu falo. E aí o Jânio fez isso. Entendeu, não? Sim. O pessoal não lê até o final. Eu apanho. É uma coluna semanal que eu faço, sempre tem 3 parágrafos. Aprendi com o Coni, foi nosso colega lá na Sim, CBN. na CBN. Uhum. Entende? É coisas pequenas. Mas o que eu faço? Eu olho no passado, por exemplo, esse negócio agora do 7 de setembro. O tipo do artigo é Veio para Ficar. E tem uma foto lá do museu. E aí eu vou contando: pô, mas o presidente não queria, porque o presidente está brigando com os comunistas, o presidente não quer, bababá. Lá embaixo eu falo quem é o presidente. Não é o Bolsonaro, é o Dutra. E o feriado foi criado em 1949. Não havia feriado da independência antes de 49. É de 49 para cá. Eu acho que pouca gente sabe disso. Nós passamos 130 anos no Brasil sem comemorar a independência, meu. Não era feriado. Aí passou a 140. Aí lá no finalzinho, eu falo do Dutra, falo que ele derrubou o chefe dele, que era o Vargas, foi eleito, que ele colocou o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, que são fatos históricos da época, mas do jeito que está escrito parece que é de hoje. Aí o cara já vai me xingando, E aí não lê o final, meu. O que eu vou fazer? E daí não pede desculpas também, esse é o problema, não é verdade? O Heródoto dizia como, aliás, preconizava isso na redação da CBN: não julgue o todo pela parte, ou seja, vá por inteiro. Depois que você ler inteiro, souber de todas as informações, bom, aí você tem o direito sagrado de fazer seu julgamento, mas julgar o todo pela parte não funciona. Heródoto, uma última pergunta, rapidamente. As redações também estão sofrendo disso? Obviamente que as pessoas estão procurando informação, estão procurando credibilidade, e isso é bom. Tomara, façam isso cada vez mais para não propagar um monte de notícia falsa. Mas as redações também estão com este problema de pré-julgamentos, de posicionamentos antes de levar ao espectador, seja ele um ouvinte, seja ele um leitor, seja ele um telespectador, a informação na íntegra, porque opinião também é jornalismo, mas ela é precedida pela informação. Não dá para informar depois da opinião, informa-se antes. E a opinião vem depois, aí é concordância ou discordância, é a liberdade de cada um. Mas, olha, vamos esquecer o seguinte: quem julga é o público. O público julga. O público olha. E o que acontece? Quando o público perde a confiança numa determinada marca, ou numa empresa, ou numa redação, ele não volta mais. Ele não só não volta, como ele fala para os amigos não voltarem para lá. Lembra aquela história do supermercado? O problema não é mais difícil você manter o atual cliente do que conquistar o novo.
Porque a hora que você perde o cliente, ele sai de lá e fala, nunca mais entra lá, porque a marmelada daquele supermercado não presta. Aí ele derruba 20 pessoas do supermercado. É, não é? Então, eu acho que isso tudo acontece, mas eu acho que cabe à opinião pública, cabe ao público fiscalizar, porque o público tem que fiscalizar e escolher aquilo que ele entende como tendo um rol de credibilidade. Heródoto Barbeiro, brigadíssimo pela gentileza da entrevista, professor, jornalista, historiador. Uma conversa agradabilíssima, Heródoto. Obrigado mais uma vez pela gentileza de participar aqui do Pensando Brasil. Eu que agradeço. Um grande abraço e vamos nos encontrar aí pela vida. Um grande abraço. Abraço, Heródoto. Até mais. Até mais.